Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do nosso Gestão Tri, um podcast voltado para gestores, empreendedores, empresários, CEOs e afins. Hoje a gente está aqui com duas pessoas, eu vou começar pela minha amiga e parceira aqui de mesa, Rosane, por favor, te apresenta. E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais um episódio desse nosso grande programa, né? E aqui a gente fala, como o Marcelinho trouxe, de gestão, né? E tem um dado antes de apresentar o convidado que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente tem aí no universo das empresas no Brasil, aproximadamente aí 90% das empresas são familiares, né? E não poderia ser diferente num país como o nosso, de tantas empresas familiares. É uma honra estar aqui contigo, Lucas, um jovem, né, que está à frente de uma empresa familiar junto com teu pai. Tenho a certeza que o pessoal vai adorar esse bate-papo, a conversa que eu tive com ele aqui nos bastidores já deu para ver que ele sabe o que está fazendo. E esse programa tem como objetivo também a gente inspirar quem está lá do outro lado, né? E eu sei que tem muita gente que tem a mesma realidade que a tua e que vai curtir esse bate-papo. Então, seja bem-vindo. Queria que tu abrisse aí te apresentando e falando um pouquinho quem é o Lucas hoje, né? Muito obrigado. Sou o Lucas, da São Jorge. Pode pesquisar o @ do Instagram aí, né? Lucas da São Jorge, não tem erro. Prazer estar aqui. É legal falar sobre sucessão, falar sobre negócio, falar sobre uma empresa que começou pequena e está crescendo aos poucos, e é importante nós trazer esse assunto tão importante para dentro da sociedade, que é a sucessão de negócios, é o varejo, é a experiência do cliente, é algo que nos move, né? É a vitamina do dia a dia, a gasolina. Então é um prazer muito grande estar aqui. Legal, bacana, viu? E que tu consiga trazer muito disso pro pessoal. Desejo um ótimo episódio. Galera, fiquem até o fim, porque vai ter muita coisa aqui. A gente vai falar de sucessão, a gente vai falar também sobre vendas, né? Estratégia de escala. E tem tanta coisa que tem a ver com esse universo desse segmento que o Lucas aí traz para nós. Marcelinho, fala um pouquinho quando tu pensou nesse convidado, né? O que veio assim para ti em mente? Legal, vamos lá. Bom, acho que uma das coisas pra gente começar, e pra quem tá em casa nos assistindo, conhecer um pouco mais da São Jorge, foi uma das coisas que me fascinou também, assim, quando a gente começou a ter contato, que foi ver o crescimento que vocês tiveram nos últimos anos, né? Mas isso não é uma coisa, assim, de pouco tempo. Isso vocês já vêm construindo a história da empresa, da família de vocês há bastante tempo. Então, se tu puder, conta um pouco como começou a São Jorge, qual foi o caminho e o que vocês estão trilhando de lá até aqui. Vamos lá, a São Jorge, ela é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai e pelo meu tio há 22 anos atrás, completa agora em setembro. Meu pai e os familiares saíram do interior de Santa Catarina com somente quarta série. Aos 20 anos de idade foi para São Paulo tentar a vida, onde conseguiu desenvolver habilidades de gestão. E no meio tempo, os parentes da nossa família vieram aqui para o Rio Grande do Sul e começaram a trabalhar no setor de supermercado. A ideia do meu pai, quando veio para o Sul, era trabalhar na área, atuando no varejo supermercadista. Porém, faltou dinheiro, faltou money, não teve o que fazer. Surgiu uma ideia, na necessidade, que era montar um segmento de materiais de construção, uma loja de bairro, na época. E assim foi começando. A gente começou em sociedade. Logo depois abriu a primeira filial. Na disputa de um território, a gente acabou tendo que fazer esse esforço de conquistar e negociar uma nova loja, pois tinha entrado um concorrente na época. E logo depois veio a terceira, em sociedade com outro parente nosso da família, que foi na cidade de Portão. Até que surgiu, no ano de 2009, a ideia da minha família, da parte do meu pai, vender a empresa pro meu tio, pois já estava ficando uma sociedade complexa, estava crescendo muito o negócio, já estava muito grande. Ia chegar uma hora que um não ia ter condição de comprar o outro, então foi definido naquele momento. E onde a decisão do meu tio é que a gente seguisse com o negócio e eles ficassem com o supermercado. Foi nessa sociedade que a gente virou sócio de outras pessoas, de outro setor, que é o banco.
Então, deu o prazo de fazer o pagamento da sociedade. Foi feito em 2 anos, na época, não lembro. E foi onde a gente fez o primeiro aporte com o banco. Foi pedir um empréstimo para quitar a dívida com o meu tio. E daí, dali a gente nunca mais saiu. Que a gente é fanático por banco. A gente se alavancou muito usando o banco. Foi da terceira loja, a gente ficou somente com 2. E depois que fez a compra do meu tio, a gente decidiu abrir mais uma. E assim a gente foi expandindo. Foi vendo o retorno vindo e foi pegando áreas, né? Segmentos, bairros, a gente foi olhando e foi pontuando e foi fazendo a escala. Legal. Deixa eu te perguntar, uma das coisas que tu falou, até tu comentou antes com a gente no almoço, e acho que pra dividir com quem tá aqui, do ponto de vista de estratégia, né? Que uma das coisas que tu trouxe pra gente antes foi que vocês tinham uma unidade, e aí tinha um concorrente perto, e tinha mais uma outra unidade de vocês. E até tu comentou comigo que isso era entre 1 quilômetro mais ou menos, tava uma loja de vocês e a outra. E no meio ainda tinha um concorrente, né? Isso. Se puder contar, porque eu acho que pra quem tá em casa, assim, é legal o ponto de vista de vocês de olhar. Tu até usou a expressão de não deixar criar. E eu acho que às vezes a gente, no nosso negócio, a gente talvez não tenha essa visão muitas vezes. E acho que é importante de realmente dominar o campinho e cuidar do negócio. Estudar né? a concorrência, né? Estudar a concorrência, entender como blindar da melhor maneira, né? Se puder falar aí Exato. essa experiência. A primeira loja, ela foi dentro de um supermercado, 4x4. Uma lojinha bem pequena. Hoje é 16 metros quadrados. Então, eu acho que essa sala aqui tem isso. Então, para nós ter dimensão. E na época o negócio tava vindo, era um bairro novo ainda. Isso há 22 anos atrás, o bairro tava recém crescendo. E foi ali que surgiu um boato num domingo. Nós trabalhávamos no horário do supermercado, madeireira também. Surgiu um boato, vai abrir uma loja ali na avenida. E daí foi onde surgiu a preocupação do meu pai. Se é o bairro que mais tá crescendo, é a região que mais tá crescendo. Se tem um cara ali, o pessoal não vai vir até nós. Vai vir continuar, vai parar naquele cara. E foi ali que surgiu, talvez um pouco no desespero, e aí no próprio dia a gente já foi, buscou um ponto, já buscou uma área, tentando localizar alguma coisa para impedir que esse concorrente se criasse na nossa região. Pois sinceramente, se ele entrasse ali, a São Jorge talvez não estaria no tamanho que fosse estar hoje, porque ia pegar uma fatia do mercado. Então foi numa madeireira que estava um pouco mais pra frente, já estava mais falidinha, mais quebradinha, já não estava com tanto... Era um senhor mais de idade, já estava pensando em parar, que foi... No BRIC foi dado um Opala, mais um valor em dinheiro, e foi comprado o ponto na época, e... Foi ali que a gente viu que era interessante se ir dominando as regiões. Não compraram o Opala de volta? Não. Fiquei curiosa aqui. Nós temos que comprar essa Opala. Tem que comprar esse Opala de volta. Eu sempre brinco com o pai, esse Opala tem parte da Acervo história. histórico, né? Tem que trazer o Opala de volta. Tem que pôr no escritório, assim. Vamos fazer uma campanha, né? Vamos procurar o Opala. Procurar o Opala. E foi ali que a gente viu a importância de dominar a região. Pois... O cara já tinha uma força, já conhecia o segmento, o concorrente, então já tinha o conhecimento. Então se ele entrasse ali, nós estaria bem nas duas palavras falido. Porque era a região que estava crescendo. Daí é onde o pessoal estava começando a construir, onde estava começando a gerar um fluxo de venda para nós, ele ia tomar a fatia do mercado. Né? E aí, em termos de estratégia, tem uma coisa que tu comentou antes, vocês pagaram aluguel de porta fechada. Exato, a gente comprou o ponto... Pois não fazia sentido estar aberto, porque seriam 3 lojas muito próximas. E a gente pagou, comprou o ponto, deixou as partes fechadas, centralizando nos 2 pontos, já que já eram próprios, né? Sim. Eu queria deixar aqui os meus parabéns, né? E meu alô pro seu Vanderlei, né? Provavelmente vai assistir esse podcast, o pai do Lucas. E dizer que é muito legal isso. Eu que sou da academia, sou professora, formo muitos alunos e trabalho com muito empresário. É muito legal ver... que alguém, né, que tem lá a sua 4ª série, né, eu sou filha de um pai semi-analfabeto, então
Eu acredito muito na força da educação, mas se a gente só tiver em conhecimento e a gente não tiver prática, né? Difícil fazer a coisa dar certo. Né? Então, o empreendedor brasileiro, ele tem essa cara, essa força de... Eu costumo chamar de coragem e fé, né? A gente é muito forte nesse sentido de coragem e fé e que não adianta a gente maluco, né? a gente ter obesidade mental, né? Estudar, se a gente não conseguir colocar em prática. E acredito que o seu Vanderlei aqui conseguiu fazer coisa que é de livro, né? Pelo que a gente falava, uma estratégia de escala também direcionada, focada na concorrência, né? Ela faz isso, tá lá no livro, mas nem todo mundo é capaz de pôr em prática, nem quem estuda. Então, saber de alguém que tá lá num segmento que quem me conhece aqui sabe, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre as estratégias de diferenciação e escala e que tem muita gente que a escala não assume o poder que a escala tem e tenta essa diferenciação. Não é assim, né? A estratégia é uma só e a gente segue. É perfil de negócios, né? Exatamente. Então, ele entender e ter essa certeza, essa clareza aí de que a empresa sim é uma empresa de escala, a empresa de escala não pode, tem que estar sempre lutando contra a concorrência, preço baixo, alto volume, né? Trabalhar com as grandes âncoras é muito legal. Então, deixar meus parabéns para ele. E te perguntar, Lucas, assim, como é para ti trabalhar com o pai, né? Porque tu deve ter nascido dentro da madeireira. Até hoje, né? Eu sempre brinco que eu tiro o pé da cama e coloco o pé na loja. Porque a gente mora próximo ao negócio, então eu me criei dentro. Então, muitas noites que eu tava em casa brincando, eu abria a porta da casa, caía dentro da loja, o pai e a mãe trabalhando. Então, quando eu era pequeno, essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. E hoje tá podendo trabalhar junto, arremangar as mangas e ir pra linha de frente e fazer o negócio acontecer, pra mim é muito importante. Pois eu tenho um professor do meu lado que tem uma visão de mercado, uma visão de negócio, um ser humano incrível. A São Jorge deu muito certo, uma por causa da política bem definida de preço, entendeu qual que era o perfil de negócio, e outro por ter pessoas ao seu lado, ser muito humano com as pessoas que estão ao nosso lado. A gente ajudou muitas pessoas que trabalharam com nós por gratidão. Talvez na época a gente não tinha o melhor salário, mas a gente fez com que, de alguma forma, a gente chegasse nessas pessoas e, pelo mérito, a gente conseguisse ajudar. E foi assim que ele me ensinou que tu pode ter a empresa com os melhores processos do mundo. Se as pessoas não estão conscientes em executar o processo, não vai funcionar. O processo tem que estar desenhado? Tem que. Mas a pessoa tem que estar com vontade de fazer e se doar de alma pro negócio. Então, hoje eu aprendo muito com ele. E é todo dia um debate, uma situação que a gente cria por trabalhar muito junto, que a gente debate, senta, olha e chega numa conclusão que é sempre melhor para São Jorge. É sempre melhor para as pessoas que estão no negócio. Muitas pessoas às vezes não entendem o processo da mudança. Hoje nós saímos de uma empresa familiar e estamos profissionalizando. É um processo que é árduo, porque muitas pessoas, mas no meu tempo sempre foi assim. Só que chega que um tempo que o tempo muda, e a gente precisa mudar. A gente tem que entender que os nossos concorrentes estão mudando. E se nós não ser a linha de frente, nós vamos ter que sempre correndo atrás da máquina. Então, eu sempre brinco que nós somos um bando de malucos, né? E o maluco é ser isso, é tirar a ideia do papel e pôr ele primeiro em prática. Porque quando a gente coloca em prática primeiro, o tempo que a pessoa tá copiando a nossa ideia, nós já estamos criando a outra. A gente tá sempre um passo na frente. E essa é a nossa estratégia. Tá sempre um passo na frente do concorrente. Então, a gente cria alternativas de negócio sempre buscando estar um passo na frente do concorrente e sempre pensando no cliente, que é o foco. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem aí tem muita gente que pensa, e quem pensa isso, eu já quero mandar um recado, né, para vocês aí. Profissionalizar não é trazer gente de fora para dentro da empresa, né? Profissionalizar é entender os 3 pilares: pessoas, processos e produto, e fazer ter sintonia, sinergia entre os 3. E aí é óbvio que a informação, ela dá esse up na profissionalização. Então, queria te dar os parabéns por isso também, né? Entender que ser profissional, não é porque uma empresa é familiar, e eu vou voltar na tecla que 90% das empresas são familiares. Então, não é porque é familiar que ela não pode ser profissional, né? Que não pode existir uma relação de trabalho entre pai e filho, que a gente não pode cuidar da pessoa, que a gente vai colocar a família acima de tudo. E é bem o contrário. Às vezes uma empresa familiar deixa a família de lado,
Às vezes a família deixa de usar o recurso, deixa de se dar bem para alavancar ou para priorizar o negócio naquele momento. Então, profissionalização para mim também é isso, né? Tem que abrir mão de certas coisas pra fazer o negócio acontecer, né? Ainda mais quando tu começa pequeno e engessado, tu é pouco recurso. Tu tem que fazer de tudo pra dar certo. Então tu tem que ser o goleiro, o zagueiro, o meio-campista e atacante. Isso aí. E fazer o gol. E isso, dentro do nosso negócio, sempre foi muito claro que se nós fosse sempre ser essa pessoa, a gente não ia crescer. Então, a gente foi abrindo mão das coisas que a gente eram menos bons e foi se aprimorando e focando o tempo no que a gente era bom. E o que a gente é bom, que é vender. É pessoas, é vender, é pessoas, é entender que o processo tem que estar bem desenhado. Então, a gente foi maturando esse setor da empresa, esse movimento. Essa força, né? E os processos, esses 3 pilares, eles são tão legais, né? Pessoas, processo e produto. E aí a gente se depara com muita empresa que tem um bom produto, mas não tem um processo bem definido, ou não tem pessoas que consigam executar aquele processo, vai ter resultado ruim. Vai ter prejuízo, vai ter dificuldade. E eu queria aproveitar um outro gatilho que eu gostei bastante, né, Lucas? Tu trouxe que vocês tiveram que fazer aporte com o banco para poder alavancar, né? Tem muita gente que não entende isso, né? Tem muita gente que pensa assim, eu tô endividado, né? Ou eu devo muito pro banco. Mas se aquilo tá fazendo com que tu multiplique o teu faturamento e melhor que isso, teu lucro, usar o recurso de terceiro não tem problema nenhum. O problema é quando a gente vira refém do banco. Quando o banco, a gente tem que tomar as decisões, né? Na hora que vai dormir, pensa no boleto no outro dia, ou na hora que vai fazer as contas, a preocupação é pagar o empréstimo, né? A gente precisa ter dinheiro para pagar o banco, a gente precisa ter dinheiro para investir no nosso crescimento, a gente precisa ter dinheiro para contratar boas pessoas, para trabalhar os nossos produtos, né? E às vezes isso falta, essa consciência de que o banco pode ser um grande parceiro do teu negócio, e também ele pode vir a não ser um bom parceiro se tu usar errado, como todo e outro qualquer parceiro. Como é que é essa relação com o banco? Conta pra mim, porque tu disse que tu fez... Eu entendi que tu fez que vocês fizeram uma espécie de reestruturação financeira. Vocês foram lá e disseram assim, não, peraí, eu tenho só uma lojinha, eu tenho a concorrência aqui, meu tio, né, naquela negociação com o tio lá, eu preciso sair disso, não tem dinheiro. Então, o banco pode ser essa ferramenta que faltava para eu conseguir ficar maior, com mais resultado. Isso, a gente, quando a gente decidiu ali dividir a sociedade, e o tio decidiu deu a opção para nós seguir com o material de construção e ele somente o mercado, a gente fez um cálculo na época, não tinha esse conhecimento do cálculo, foi um cálculo feito de cabeça entre eles. Problema. E gerou, tem que me pagar em 2 anos esse valor. E o pai vinha pagando, só que chegou um momento que ele viu que não ia dar conta de pagar. E foi ali que surgiu a relação com o banco. Pois ele tinha que quitar a dívida com o irmão. E aquela coisa, o banco ele é bom. Tu tem que saber negociar com ele. Tem que saber ser parceiro. Porque às vezes o banco não... mas a taxa não é a melhor. Mas às vezes tu tem que ter uma taxa pior, mas pra tu ter um crédito melhor na outra ponta. Tu tem que saber essa... Uma parcela que caiba, né? Exato. Tu tem que saber fazer esse jogo com o banco. E foi ali que a gente entendeu que nós tínhamos que criar um histórico lá dentro. Porque em algum momento a gente ia precisar. E é o veneninho, o mosquitinho que te morde aqui e tu vê, mas dá certo, dá pra abrir loja, dá pra crescer, dá pra fazer. E depois que tu sente entra no sangue isso, tu vê que não é um problema. Tu trabalhar alavancado, né? Trabalhar alavancado, é uma solução. É fácil de fazer acontecer. Então, não é que seja fácil, é mais fácil do que tu gerar o capital e ir lá e fazer Tu anda na frente, né, na verdade. Exato, tu dá um passo à frente pra depois buscar, né? Então, foi essa parceria com o banco que fez a São Jorge alavancar. E esses caras estão crescendo muito, daí entra no que a gente conversou no almoço, né? Deve estar comprando carga roubada, devem estar criando meios, não pagando impostos. Então, a São Jorge, ela desde 2010, é lucro real. Então, a São Jorge virou lucro real muito nova. E desde lá já virou esse processo de... Cara, é 100%. Não tem brechas. Então, gera um controle ainda mais. É diminuir ainda mais a margem, é fazer um negócio ainda mais apertado, mais enxutinho, para tentar seguir de uma forma saudável, né?
Esse é o grande ponto, né? Muita gente se preocupa tanto com a parte... Eu brinco assim, na verdade, né? Eu digo que empresário bom é empresário que sabe fazer conta. Não importa se faz na calculadora, não importa se faz no caderno, no papel de pão. Não importa se é sistema Excel, desde que saiba fazer conta, ele vai ter resultado. Não dá para se aventurar sem conta. Exato. Né? É preciso saber que 1 mais 1 é igual a 2, né? Na hora do aperto lá, tem que parar, estudar o cenário, identificar. E eu vejo muito empreendedor que não tem formação, mas que sabe fazer conta. Então, esse é o grande diferencial do negócio. E quando a gente está falando em um negócio de escala como a São Jorge, material de construção, supermercado, posto de combustível, né? A gente está falando o que é uma empresa de escala para a galera que está vendo aí. Uma empresa de escala, ela trabalha com lucro baixo, então a margem é baixa, mas tem que ter alto volume de faturamento. Empresas de escala são boas em vendas, né? Porque elas precisam fazer volume. Então não tem como eu fazer volume se eu não sei vender. E aí, acho que é bem legal que tu traz, que é a questão do lucro real, por exemplo. Uma empresa de escala não dá para ficar brincando com 4, 5 CNPJ no Simples. Porque se ela fizer isso, ela vai crescer. Eu costumo dizer que a roupa fica apertada, fica justa, não serve mais e ela não consegue profissionalizar. Se tem escala, tem pouco lucro. Se tem pouco lucro, eu preciso controlar a perda, eu preciso controlar produto, eu preciso controlar mix, preço. E aí, se eu estou no Simples com uma manobra ilegal, com 3, 4, vocês podiam ter ido por esse caminho. 5 CNPJs, Poderia. um no nome de cada um, cachorro, gato, galinha, vizinho, né? Arrumava uns laranjas e tá tudo certo. Frutas cítricas, né? Um limão, uma laranja, trazia todos e acabava montando o arabouço, que aparentemente é mais lucrativo, porém não tem como crescer. Então, acho que essa consciência de crescer do jeito certo, ela é tão escassa e ela é tão importante porque tu já te posiciona como os grandes, né? E um dos fatos que fez isso ficar muito claro pra nós é por a gente ser muito simples. A gente não tem esse negócio de... carro. Qual que é o carro? Cara, a gente não tem carro do ano. A gente tem carros bons, mas não é o carro do ano. Qual é viagem? Cara, a gente viaja pouco. A gente não tem um custo de vida. E é isso, às vezes... Por enquanto. Aumentar essa meta de viagem. Não, tem que melhorar, Mas o meu pai, foi somente São Paulo e Paraguai. Viajamos fora do país já, né? Já é um avanço. Mas conhecemos o Rio de Janeiro faz um mês. A gente foi pro Rio de Janeiro pra conhecer. Que legal. Então, não tava em nós isso. Então, a gente pagou muito o preço durante muito tempo. E agora preocupado em crescer o negócio, em se estruturar. Pensando a longo prazo. A gente entende que tudo que cresce rápido e não se sustenta... Não funciona. Cai da mesma forma que tu cresceu. Então, tu tem que ter uma maturidade de entender que o negócio... agora é pezinho no chão, vamos correndo, mas com o pé no chão. Não adianta nós sair voando, achando que tá tudo certo, que uma hora vem o pé por trás e derruba nós. A rasteira sempre acontece. Então, o custo de vida barato e entender que eu não preciso de muito pra viver, fez que a gente também não olhasse assim, cara, mas não faz sentido eu ganhar tanto. É bom ganhar, é bom, mas não faz sentido. É uma política que nós adquirimos assim. Isso aqui tá bom pra mim sobreviver, tá bom pra empresa se manter, vamos diminuir a margem, vamos trabalhar, vamos dar pro povo. Que, cara, a gente cresceu com eles, a gente tem que retribuir pra eles. Isso é uma coisa enraizada em nós. Então a gente teve 2 situações de temporais que aconteceram. Esse último que aconteceu aqui no nosso estado, que a gente, como de praxe, foi lá e botou telha a preço de custo, telha e lona a preço de custo. Enquanto o concorrente está subindo. Uhum. Não faz sentido. Cara, é uma necessidade. É um compromisso, né? É nós ser humanos. E às vezes é a falta de ser humano que acha brecha na lei pra tentar... Então a gente é 100% ser humano. Nós somos aquilo. A gente tá enraizado nisso. E a gente faz pro nosso consumidor. A gente entendeu que tem que ter escala, mas tem que ser pelo cliente. E por o cliente. Então hoje a São Jorge já não é uma empresa de material de construção. É uma empresa de vendas. A gente vende para o nosso consumidor. E pode falar, vou pegar Marcelo. um ponto aqui. Entrar nessa questão de venda. Hoje, como é que é a estrutura de vocês? Quantas pessoas tem no time de vendas, né? Tu tem aí 8 unidades físicas, né? Isso. Quantos vendedores tu tem em cada unidade? Como é que é desenhado isso? Hoje a estrutura é bem simples e talvez é segredo para alguns, mas não tem problema de falar. A gente sempre jogou muito aberto. Hoje tem um supervisor de vendas que fica por todas as lojas, dando suporte para a equipe de gestão, focado em vendas.
E tem uma equipe de gestores e os nossos vendedores. O supervisor, então, ele roda as 8 unidades. As Isso? 8 unidades. As 9, no caso, a loja online Isso, também. tá, Fica entendi. dando suporte ali. Entendi. Então toda a parte de negociação cai para o supervisor de vendas. Algo quando é mais nos extremos. Os gerentes têm a sua permissão, mas não é sempre que a senha dele permite a negociação. Aham. E tem a equipe de vendas. Então hoje são 45 vendedores, mais ou menos, que atuam em todas as lojas. A gente tem vendedores em loja física e vendedores externos. E a nossa loja online, que é o nosso televendas, que é 100% receptivo e ativo, buscando oportunidade de negócio. Então a nossa estrutura de vendas é dessa forma. E hoje tu entra na nossa loja, se tiver um vendedor de preferência, tu é atendido pelo vendedor de preferência. Mas hoje todos eles passam por um treinamento, para ter o mínimo, né, de cuidado para quando for atender algum cliente já ter um conhecimento básico do nosso negócio, que é um negócio um pouco mais, é muito itens, são 15 mil produtos, então tu ter conhecimento de tudo é quase impossível. Mas naquilo que é do giro e é do básico, eles dominam. Entendi. E hoje, então, essa estrutura é um supervisor, 45 vendedores, gestor, tu falou que são quantos? São um por loja. Um por loja. E a loja da 116, São 8 como são 2 turnos, são 2 gestores. Então hoje são 10 gerentes. Entendi. E hoje, muito assim por curiosidade, Lucas, a tua venda, ela é gerada muito de forma passiva, o cliente vem até vocês, ou é de forma ativa? Tu comentou antes que tu tem essas duas coisas, mas o que predomina mais hoje? Hoje ainda se torna o passivo, pois a gente tem uma relação muito grande com profissionais do segmento, a gente tem uma parceria muito forte, então ele acaba sempre nos procurando. Mas a gente já explora o mercado ativo por mídias digitais, levando a nossa marca até o cliente. Muitas vezes tu não tá com interesse de construir, mas a gente tá sempre tentando te lembrar que, se tu vai construir, vai na São Jorge. Então, antes de tu pensar em construir, a gente já tá chegando até ti de alguma forma. E o outdoor, o marketing se torna muito o nosso ativo. A gente busca muito através do marketing, que depois acaba sendo um passivo. Porque o cliente já entendeu que, na construção eu tenho que ir na São Jorge. Eu vou escolher o piso, eu vou na São Jorge. É tinta? Também vou na São Jorge. Tu acaba virando referência, entendeu? Sim. E uma das questões também de curiosidade, hoje, em termos de canais de aquisição de cliente, o que acaba predominando mais pra vocês? Por onde vem mais cliente? Hoje ainda se torna loja. Loja física. Mas depois da loja física, o contato fica muito no digital com os próprios vendedores. Então, tu chega lá, tu é cliente, tu começa uma negociação e depois tu dá continuidade pelo WhatsApp. Tu fica mais prático. Entendi. Legal. E só pra fazer uma virada aqui de um outro assunto que eu lembrei agora que a gente falou no meio-dia, que eu acho legal isso, que vocês têm uma política hoje na São Jorge que é incentivar ideias, incentivar a inovação. Conta um pouco também sobre isso, aquilo que tu comentou pra gente, de como vocês fazem esse incentivo no time. São em torno de 160 colaboradores hoje que tem na estrutura. Então, Isso. Conta aí um pouco como é que tu faz isso. A gente criou um método que eu aprendi na universidade, que é premiar a melhor ideia e a pior ideia. A gente faz isso anualmente. Então, durante o ano, as pessoas têm um e-mail lá dentro da São Jorge que eles ficam mandando essas ideias. E lá, eles têm a total liberdade de falar o que eles acham que pode ser ponto de melhoria, trazer ideias novas sobre o negócio. Porque a gente entende que não existe uma ideia ruim. Existe uma ideia que pode dar certo ou pode dar errado no nosso segmento. Mas talvez no outro deu certo e aquela ideia que foi ruim pra nós pode ser boa pra outra. Então, mas a gente sempre testa ela antes. Então, trouxe uma ideia. A gente viu que não fluiu da forma que a gente imaginava. A gente, foi uma ideia boa. Não é considerável ruim. A pior ideia não é que ela é ruim. É que no momento ela não encaixou. Não encaixou. Mas a gente já fica grato por já ter essa ideia. Então a gente cria uma bonificação pra melhor e pra pior ideia. Assim o pessoal já entende que não, tem que opinar. Eles têm liberdade de dar ideias pra dentro pra nossa equipe, entendeu? É uma cultura que, como a gente é um bando de loucos, é muita loucura que a gente faz no dia a dia, essa cultura fica enraizado. Não, tem que pensar fora da caixa. A gente tem que ser os primeiros a comprar a ideia e ter essa ideia pra depois
e vai pra outra, e vai pra outra, e vai pra outra. Não tem... A gente não para num lugar só. A gente sempre fica maturando. É que nem processo. Todo mundo acha que depois que organizar os processos, tá tudo resolvido. Daí a gente vai lá, termina os processos, volta desde o início. O que nós podemos revisar? Revisa todos os processos. E tu fica sempre revisando. A bandeira do Brasil é ordem e progresso, né? A nossa é progresso e ordem. Primeiro cresce, depois organiza. Caminha, depois organiza. Cresce, organiza, cresce, organiza. A gente, um vai de foice na frente, o outro vem organizando o mato. E é mais ou menos assim que a gente vê a nossa empresa. Isso é bem legal, né? Porque o que acontece? Vem para aquele conceito de startup também, né? Que é, primeiro eu defino, primeiro eu vendo, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, vou abrir uma empresa. O ideal é que todas nascessem com plano de negócio, bem estruturado, estudo de mercado e tudo mais. Mas no Brasil isso é tão rápido que às vezes o pessoal me procura bem lá no início, eu digo, cara, vende primeiro uns 2 anos aí, vê o que cola e o que não cola, depois tu vem. Aí a gente reestrutura. Porque... Depois que vinha a guia do imposto, daí nós conversamos. Não, começa primeiro a vender, porque se o pessoal, qual é o ponto de partida, por onde eu começo? Começa vendendo, testando o teu produto, porque eu tenho que lembrar que existem 3 pilares, pessoas, processos e produtos, que são chaves do sucesso. E às vezes eu não tenho nem produto. Então, se tu não tem produto, tu não tem um dos pilares fundamentais aqui, né? Exato. Então, primeiro tu pensa no produto, vê se ele é minimamente viável, né? Que é o conceito de startup trouxe isso muito forte. Então, eu vejo que vocês, não é uma questão de loucura, é uma questão de clareza, né? De posicionamento. E também tem essa figura do que tu traz aqui, da premiação de ideias, do cuidado das pessoas, da humanização, que todo mundo acha isso tão difícil de ser feito, mas que ao mesmo tempo, quando tu simplifica as coisas, tu tem resultado. Para mim, do que eu já vi hoje nesses 15 anos de prática em gestão empresarial, não existe empresa de escala que dá certo sem simplificação. O que é escala, pessoal, para quem não sabe aí? Uma empresa de escala é aquela que tem normalmente uma margem de lucro baixa e precisa fazer volume, vender muito para ter resultado no volume, na escala, né? Empresas de escala focam no custo. Então, elas têm que priorizar sempre o menor custo para ter o menor preço para ganhar da concorrência. Então, nesse contexto de escala, a gente conseguir entender que precisa saber ter volume, quer dizer que a gente vai crescer. É inevitável crescer. E aí sim que precisa se organizar. E aí tem gente que fica tão focada em diferenciação, né? Eu quero inovar porque eu quero ser diferente. Inovar não é ser diferente. Inovar é fazer melhor o que tu já faz. Exato. Né? E acho que tu traz muito forte essa figura que é tão moderno em gestão, mas ao mesmo tempo é tão antigo. E é tão simples. E o pessoal complica, né? Humanização, organização de processo, né? Trabalhar forte a cultura. Porque a cultura ela só vai funcionar com processo organizado. Dentro da empresa as pessoas têm que entender que sem venda o restante do time não tá lá. É muito simples. Se não tiver venda, não tem logística. Se não tiver venda, não tem financeiro. Se não tiver venda, não tem compras. Tu precisa vender. De alguma forma, tu precisa vender. Então... Essencialmente num comércio, né? Exato. E é importante que as pessoas de todos os setores tenham a veia comercial. Então, hoje é um dos nossos segredos. Hoje o nosso financeiro, ele não vem só ele não vem para atrasar. Não, ele vem para buscar solução para vender mais. Ele é comercial. Ele tem que entender que, cara, o time do varejo é esse. É tic-tac, tic-tac, tic-tac. E se tu não entrar no tic-tac, vem alguém e passa por cima, atropela. Então, é tu olhar o varejo de forma que tu precisa vender e que todas as pessoas da empresa vendam. As pessoas, elas são vendedoras. A pessoa que está organizando a prateleira lá, ela tem que estar sempre olhando para venda. Porque aquele produto que está sendo exposto, ela tem que chamar a atenção daquele cliente que está entrando para vender. O cara que está na entrega, ele tem que entender que ele é um dos últimos passos da venda. Ele tem que entender que se ele fazer de forma errada, o cliente não volta. Então, todos os setores da empresa tem que pensar na venda. Se fazer alguma coisinha errada, já ferra o processo. Então, tu não pode errar. Claro, ninguém é perfeito. Toda empresa é. Mas é tentar ser o mais perfeito possível. Que aula, né? Eu adoro, né? Eu tô achando o máximo. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, quando a gente traz as pessoas pra conversar, é justamente isso que tu trouxe, sabe? O quão simples é,
as coisas que vocês colocam na prática e fazem acontecer sem aquela dificuldade, sem aquela, né, deixar um negócio muito difícil. Não, Isso. cara, é botar na prática e botar pra fazer e praticar aquilo de uma maneira simples pra crescer o negócio, né? E falando em questão de crescer o negócio, a gente já falou algumas vezes antes, mas hoje tu tem um número de lojas, vocês estão pensando em crescimento, vocês têm uma visão muito, muito legal pra frente sobre várias coisas que a gente conversou. O que hoje tu poderia dizer pra gente assim em relação à visão de futuro da São Jorge? Vamos lá. A São Jorge, ela é braço varejo do grupo. Então a ideia, dentro do varejo São Jorge, é ampliar até final do ano. A ideia é abrir mais 2 lojas. A gente acha que o mercado tá propício para abrir. Muita gente reclama do governo, de tudo mais, acham bengalas para se apoiar para não fazer o crescimento. A gente entende que, cara, se tá na crise é para crescer, se tá na alta é para crescer mais ainda. Então não tem barreiras. Então a gente vê que esse é o momento que dá para final do ano dá para estruturar e abrir mais 2 lojas. A gente já criou um modelo prático de abrir, então hoje a gente monta a loja em 1 mês, enquanto meus concorrentes levam 9 a 10 meses para montar, então eu tô bem à frente. Dentro do grupo São Jorge, a gente está lançando a distribuidora, que é focada em construtoras e ferragens, que é um outro perfil de negócio. A margem ainda é mais apertada do que o varejo. Então é um trabalho muito mais sobre logística do que sobre vendas. É tu entregar de forma rápida, ser eficiente, porque qualquer deslize gera um custo e já pode te prejudicar na lucratividade. A gente tem o clube de fidelidade, que é o Mestre da Construção, que é um clube que a gente fideliza parceiros do segmento e faz com que eles retornem e indiquem a São Jorge. Então, lá dentro do clube, a gente tenta buscar profissionalizar cada vez mais esse tipo de setor. O segmento de material de construção é um segmento que preocupa no sentido de falta de mão de obra. Então, hoje se tem uma dificuldade muito grande de tu encontrar um eletricista, um pedreiro. E a ideia é nós profissionalizar esses caras e fazer que eles expandem, cresçam. Então, muitos trabalham sozinho. Tá, mas vamos lá, vamos fazer matemática. Vou te ajudar aqui. Se tu encostar mais um, tu vai ganhar mais quanto por serviço? E se tu encostar 10? 100? Qual que vai ser o resultado? E a ideia é fazer que eles se tornem empreendedores do negócio deles. Porque muitos acham que é só um serviço de ir lá passar uma massa. Não, tem que fazer a gestão. Tem que entender e tem que crescer. Então a gente está se dividindo em vários pilares. Uma empresa que está se tornando 360, a gente busca pegar todos os pontos. Hoje a gente já trata a logística como uma logística, uma empresa de logística. Não é só um braço do material de função, é uma empresa à parte. Mesma coisa distribuidora. Então a gente já faz distribuição para nossas 8 lojas. Então vai só profissionalizar o braço e atender outras lojas. Então é criar essa divisão dentro do grupo. Achei muito legal isso que tu falou, eu até vou voltar nesse ponto aí, sobre o mestre da construção. Daria pra dizer que isso hoje dentro da organização de vocês seria um braço de educação. É um braço de educação. É um braço que a gente quer explorar muito ano que vem. Fazer um trabalho muito legal com palestras, treinamentos sobre a aplicação do produto, treinamento sobre gestão, treinamento sobre vendas, porque muitos não sabem precificar na hora de vender o serviço. Porque qual que é a conta que eles fazem muitas vezes? A diária deles é R$150, por exemplo. O que eles dão? Eu vou ter um custo aqui eu vou gastar vou gastar R$50. R$100 me sobra pra cerveja. É a matemática que eles fazem. Mas daí eles não botam ali, tá, pra eu melhorar meu serviço e cobrar mais, eu tenho que comprar equipamento. Sim. Um equipamento bom custa R$3.000. Então desses 150, quanto que eu preciso economizar pra comprar aquele equipamento de 3 mil? E em quanto tempo? Vender pra eles, fazer que eles enxerguem o negócio deles de forma diferente. Às vezes tu tem que sair do teu negócio pra tu enxergar ele. E mostrar pra eles que, cara, se vocês profissionalizar, se você usar as redes sociais pra vender, vocês vão conseguir cobrar mais caro, vocês vão poder fazer um bom trabalho, as pessoas vão confiar em ti. Então, o Mestres é pra tentar educar esse pessoal e fazer que eles levem a sério. Não tem problema eles trabalhar de terça a quinta, que hoje é principalmente pedreiro trabalha desse horário. Na sexta ele sai meio-dia porque o deputado porque é sexta. Porque é sexta.
e na segunda ele não vem trabalhar porque tá de ressaca. Sim. Que é meio que praxe do segmento. Então, cara, você tem que mostrar pra eles, não tem problema se tu fazer isso. Mas aqueles 3 dias que tu trabalha, tu tem que render pelos outros que tu tá faltando. Sim. E é mostrar essa visão pra eles. Sim. Mas é legal isso num olhar assim de não crescer sozinho, né? De crescer puxando junto quem tá ali. Né? Eu tô achando lindo aqui, tô só... Eu acho muito legal isso, porque tu acaba educando o mercado, consequentemente é bom pra vocês, porque se o cara tá mais preparado, cobra mais, vende mais, compra mais de vocês. Isso Exato, é fato. exato. E pra ele é bom porque ele acaba se capacitando e tendo acesso à informação que talvez em outro atacado ou em outra empresa que fosse vender pra ele, ele não teria, né? Isso acaba sendo um diferencial de Fideliza vocês. os parceiros, né? É, A minha pro veia da mercado. educação tá Eu batendo vi, aqui forte, por isso que eu né? puxei braço de educação, que eu sabia que tu ia, A minha veia tá latejando tu aqui, ia né? saltar. Eu acho que a gente tem falado muito nos outros podcasts, né? E estamos falando nesse aqui também, né? Do quanto é importante para as empresas que têm esse viés, que querem crescer do jeito certo, esse viés estratégico de que cada vez mais as empresas se transformam em escolas, né? E as escolas se transformam em empresas. Então, aqui nós temos um outro ponto bem legal, porque eu participei de algumas reuniões com empresários recentes, e a gente tem um grande caos na construção civil, né? Faltam pedreiros, faltam pintores. Mão de obra. Falta mão de obra. Então, quando tu passa a capacitar o teu parceiro lá na ponta, tu não tá formando gente só para ti. Tu tá ajudando toda a cadeia de valor. Então, é bem nobre esse teu projeto, porque a gente tem uma deficiência de mercado onde todo mundo quer trabalhar no escritório com ar-condicionado. Então, esse é o que as pessoas pensam que de fato ai, nossa, meu emprego. Então, é preciso gerar melhores condições de trabalho para essas pessoas e também educar elas, porque vamos lá, no Brasil nós estamos no momento em que 78,3% da população está endividada e 17,8% super endividado. E grande fatia desse pessoal aqui, a estatística é maior, porque eles não sabem fazer conta e cuidar do dinheiro, não tiveram educação lá na base. Então, esse é um projeto riquíssimo no âmbito social, né? Não só, eu acho que quando a empresa ela começa a minha também tem a bandeira da humanização, quando a gente entende que as empresas são muito mais do que máquinas de fazer dinheiro e que elas, na verdade, interferem e se relacionam com o ambiente em que elas vivem, e a gente trabalha a cultura, a humanização, a gente não muda só a nossa vida. Não só do nosso cliente, a gente muda a vida da comunidade ao redor. Então, é muito legal esse projeto, né? E acho que já anotei aqui pra gente falar dele depois. Show de bola. Porque eu já tive várias ideias aqui, vários insights no momento. E é nobre. Mas eu queria puxar para um outro tema, Lucas, se tu me permite. Claro. Tu traz muito firme essa figura do grupo de empresas, né? De crescer com central de compras, né? Ou distribuidora. Do grupo ser um grupo 360. O que é uma empresa 360, pessoal? É aquela empresa que ela consegue abraçar a sua cadeia de valor, né? Então, se a logística é uma força do meu negócio, por que não tenho também um foco, um braço logístico? Se o construtor é um braço, né? Eu não vou concorrer com os construtores, eu vou, na verdade, ter algo que dê esse suporte, né? Exato. Então, uma empresa 360, ela não se preocupa só com o seu carro-chefe. Ela se preocupa com tudo. E eu quero dizer, pessoal, aqui que quem quer crescer, o primeiro caminho para crescer é se tornar um grupo. E aí, meu apelo vai para aquele empreendedor, para aquela empreendedora que está lá, né, tentando misturar tudo, que não consegue separar a pessoa física da jurídica, que não consegue ter clareza do seu negócio, que o primeiro passo é cuidar dos números, não é? Como é que tu vai virar um grupo se tu não tiver cuidado da informação? E aí tu me disse também ali antes que vocês estão atrás de sistema, a gente tem uma dificuldade hoje a nível de sistema e dados, e eu vi que tu tem dados comerciais riquíssimos aqui no Televenda, porque os sistemas ou estão prontos para atender o nosso segmento e não tem uma boa retaguarda. Esse problema eu tenho com posto de combustível, com restaurante, com hotelaria, que o pessoal do software às vezes se preocupa muito com a operação e pouco com a retaguarda, o back-office, né? O BI, os indicadores. E aí cria um monte de indicador que não serve para nada, porque informação boa, não importa se ela é no caderno, no papel, onde ela vai estar, mas ela tem que ser suficiente para tomar uma boa decisão. Exato. E aí, como é que vocês estão nesse processo informacional? Porque grupo é coisa de gente grande, né? O sistema é um desafio. A gente hoje faz 5, 6 anos que a gente trocou de sistema. A gente veio pro Borel. A gente não pode se queixar do Borel no sentido de sempre nos deram suporte. Só que chega um momento que talvez o propósito do Borel não seja o mesmo que o nosso propósito. Uhum. Então a gente pensa em larga escala. Então a gente acredita Varejo. que
O sistema tem que ser o braço. Ele tem que trazer as informações mais na mão. E hoje é uma dificuldade que a gente tem com o Borel. Às vezes o sistema não traz aquilo que a gente precisa parar, pesquisar, olhar, para daí ter informação. Cara, hoje a informação tem que estar numa TV com pronto. Poucos números e muito eficientes. É o gráfico, tá aqui, tá lá. Tá quente ou tá frio? Tá quente, bora pra cima. Tá frio, vamos ver, vamos entender. Então, Objetivo, né? O objetivo. Tem que ser fácil de entender. Hoje, cada vez, eu brinco que nós temos que ensinar para uma criança de 4 anos entender. Se nós conseguir ensinar para uma pessoa de 4 anos entender, é que nós estamos no caminho certo. Porque às vezes tu explica o teu negócio para alguma pessoa e a pessoa não entende. E daí se tu não desenha, ela não entende. E daí ela tá dentro da tua empresa e não tá entendendo. Então o sistema tem que ser um braço que te ajuda a fazer as pessoas entenderem. E as pessoas têm que entender eu sou vendedor. Tá, minha meta no dia é tal. O que acontece se eu não bato a minha meta? Muitas vezes não acontece nada. Mas tá um problema. A empresa depende daquela meta. Muitas vezes o vendedor não entende que a meta não é um número simbólico. É algo para ser batido. E se a gente coloca uma meta, porque a gente tem consciência que tu vai conseguir bater. E daí tu vê pessoas que estão 5 anos trabalhando na empresa, sempre no mesmo número. Não cresce, não diminui, não cresce, diminui. Será que é falta de esforço? Então o sistema tem que dar isso pronto. Tá, realmente, ele está há 5 anos, mas ela está atendendo menos pessoas do que ele estava atendendo. Aumentou o ticket. Não, mas está atendendo mais pessoas e está vendendo menos. Diminuiu o ticket. O que está acontecendo? Então esse número tem que estar muito na mão. Tem que vir pronto e tem que ajudar a pessoa a entender. E tem que ser o supervisor, o gerente tem que chegar no vendedor e falar, teu ponto de melhoria está aqui. Por que tu vende tanto isso e pouco isso? É a mesma coisa que supermercado. Eu vou no supermercado, o que o cara da prateleira faz? Ele bota a massa, bota o molho de tomate, bota o queijo, bota o vinho, bota uma taça. É a venda consciente. Tu vai fazer um macarrão, tu precisa disso, tudo isso aí. E no segmento de materiais tu precisa vender. Como que tu vai erguer uma casa sem o cimento? Ou sem a pedra, sem o tijolo? Tudo é intencional, né? É tudo intencional. E se o sistema não te dá meio que pronto, não entenda isso, não entenda que o dado é importante, acaba sendo acaba atrapalhando. Porque daí tu tem um número que não é tão real, tu tá achando que tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, é aquilo que a gente conversou no almoço. A informação tem que entrar muito 100% certa para nós tirar os dados corretos. Isso aí. Eu trouxe uma coisa aqui que eu anotei na tua fala, tá? Pra dizer que eu costumo falar quando o pessoal pensa em escala, a galera quer sair da escala, né? Quer fugir porque acha que diferenciação é mais bonito. É mais legal vender a Ferrari do que um Gol, claro. né? Então, assim, o cliente da Ferrari, ele paga mais e tal. O problema é que tu vai ter que ter né? Enquanto do Gol tu teria lá vários, diversos, quando se fosse. Então, eu anotei aqui para falar que às vezes o pessoal pensa assim, escala é fácil, é só fazer volume. Barbada. Né? Escala é barbada. Tudo E contrário. ser simples é fácil. Né? Simplificar, pessoal, não é ser raso. Né? Pelo contrário, simplificar é ser profundo nos dados, aí a fundo no problema, na situação, porque aí tu tem agilidade. Quando a gente fala de uma empresa de volume, né, a gente está dizendo que precisa de agilidade. O cliente não pode ficar lá parado 1 hora na loja sem ninguém atender. Não pode, deve ter time de venda, deve ter tudo. Tem Então, e vendas, pessoal, isso eu aprendi com o Marcelinho, foi um dos grandes inspiradores nisso, né, que me fez entender que vendas é processo. Né? E que processo de comercial precisa de dados. E a gente que é do serviço, quem é do serviço também pode ser que tenha essa dificuldade, acaba sendo menos tangível esses dados. Porque a minha entrega não é um produto físico, né? É uma solução de prestação de serviço. Então, para quem tem dificuldade com venda, quem está aí na escala, supermercado, loja, vestuário, varejo, é todo escala praticamente. Tu pode ter uma boutique, que se tu não souber as regras básicas da escala e não fizer volume, tu vai ter dificuldade financeira. Dizer que é fazer o simples de um jeito profundo, né? É com agilidade, com o simples bem dados. feito. Bem feito. É o simples bem feito. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz bem feitinho. E muitas vezes a gente peca querendo o bife e deixa de fazer o feijão com arroz. É isso aí. Então, bom, a gente vê grandes empresas do varejo que tem tudo pra fazer o feijão e arroz bem feito e se preocupa com o bife do vizinho. É Isso aquela aí. coisa de tu olhar o gramado do vizinho e achar mais bonito.
Só que se tu olha pra dentro do teu negócio e faz acontecer, o resultado vem automático. Porque eu acredito muito em força. Força de dedicar tempo, energia. Então, se tu tu dedica energia, dedica tempo, presta atenção no negócio que tu tá criando ou tá fazendo, o resultado vai dar certo. Se tu olhar pro número e entender o teu negócio e tu dedicar força, é a soma. Vai chegar numa boa conclusão. O que a gente não pode esperar é que, ó, tá aqui, o que muitas empresas fazem, né? Contrata um cara lá, esse Sem cara treinamento, né? esse cara é o rei do comércio. Bota o cara a tocar o comércio. E deixa lá. É a figura dos antigos representantes comerciais, né? O pessoal trabalhava muito com essa ideia de que eu vou comissionar bem o representante, ele vai sair com a pastinha aqui, ó. Não vou gerar custo. Com a pastinha embaixo do braço, não tem o custo fixo, né? Nós temos um monte de representante comercial hoje aí no mercado frustrado e pobre, né? Porque Exato. a empresa fez uma promessa de uma comissão gigantesca e não funcionou, sem fazer conta, né? E antigamente, para alguns segmentos, até servia. Mas hoje a venda é muito mais complexa do que isso. As pessoas têm o preço no Google, né? Na palma da mão, se ela quer fazer uma pesquisa. Antigamente não, o cara tinha que marcar uma visita, tomava aquele chá de banco, ficava horas na Pra empresa. conseguir ter acesso ao preço. Para ter acesso ao preço. Então as pessoas viviam numa determinada bolha que se abriu. Então esses modelos comerciais antigos, ultrapassados, eles não performam mais, são difíceis os lugares que isso vai dar certo, né? Hoje a gente fala de marketing digital, de vendas, um bom atendimento telefônico, um bom atendimento no WhatsApp, omnichannel, né? Vários canais de entrada de cliente. Teu cliente entra por tudo que é lugar. Exato. Então tu precisa estar pronto para atender ele também em todas essas linguagens, né? E o fato de tu comprar bem significa vender bem, né? Muitas vezes o pai sempre conta a história. A primeira Construsul que ele foi num domingo, na época que a Construsul abria domingo, de tarde. E eles foram meia-tarde e já encerrando a feira. E na época os fornecedores não chegavam até onde nós estávamos por ser um bairro com um histórico muito perigoso. Então, vocês são da onde? Quando chegou na Construsul e começou a criar relacionamento, vocês são onde? A gente é do Arroio da Manteiga. Tchau. Mas onde que fica? Eu conheço lá só a Matercom, que é o nosso concorrente hoje. Fica um pouquinho mais pro fundo. Por isso a loja na BR. Mais pra dentro. Fica um pouquinho mais pra dentro. E nisso foi no primeiro ano. No segundo ano, eles já entenderam. Os negócios não estão só aqui. O negócio não vem até ti, tu tem que ir atrás do negócio. E daí na outra Construsul que teve, no ano posterior, eles foram e... Não, vamos pra comprar. A gente entendeu que se o fornecedor não traz o preço até aqui, nós temos que ir até o preço. Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Exato. Foco no custo. Foco no custo. Grande estratégia. Exato. E daí tu vê muitas queixas do representante. Cara, hoje o negócio do representante não é mais vender produto. Hoje o foco do representante é fazer o vendedor da tua loja vender. Isso aí. Porque o produto, cara, o que diferencia essa caneta para aquela é só o design. Mas muitas vezes o design não justifica o preço. Porque a função é a mesma. Uma coisa é estar com um carro, vamos lá, vou estar com um carro e um avião. Daí tem comparação. Mas carro com carro é carro. Te leva no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo tempo. E talvez no mesmo conforto. Então, muitas vezes a gente fica batendo muito... a internet é um risco. Cara, nós temos que aprender a jogar com a internet. Porque o que é uma folha de papel? Na tua loja tá 50. Na internet tá 30. Tu tem argumento para justificar a diferença de R$20? Cara, é papel. É uma folha 4. É igual. Não tem justificativa. Mas aqui na minha loja... Cara, é mentira. Na minha loja o café é melhor. Melhor ter ar-condicionado. Os Nem vou ficar tanto tempo a usar. Né? Os R$20 tu paga o ar-condicionado do mês, tu vai lá e compra o café, tu toma e... Então... É que o digital tá aí, né? É que nem os digital tá taxistas que lutavam na época contra o Uber, né? Assunto polêmico, mas tipo... Não tem como lutar. Não tem como lutar. Tava lá o Uber. E qual que é a diferenciação de um táxi para um Uber? Não muda nada. Só que um cobra mais caro que o outro. Isso. E ainda se aproveita. Tu vai pro Rio de Janeiro, que foi fazer a nossa viagem, pegou um táxi. Tu já veio pro Rio de Janeiro? A gente nem anda, né? Então, toma. Não, então toma. Fazia as ruas assim, né? Cruzando, né? Pra aumentar. Então, além disso, essa malandragem de mercado, tu tem que ter a noção. E ser malandro da forma positiva. Tu tem que entender que, o produto... Mudou, né? Mudou.
Então, isso fica muito claro para nós que a internet não é um concorrente. É mais um braço de negócio. É mais um canal de venda, né? É mais um canal de venda. Sabe que às vezes eu atendo muita empresa do varejo que cria uma expectativa imensa no digital, que não estuda o digital, né? Que imagina assim, agora nós vamos começar a vender online. É só botar. É só botar. E aí não sabe da complexidade que existe. Até de brincar em trazer alguém de tráfego aqui. Pessoal, mandem sugestões de temas nos comentários do vídeo aqui, por favor. Mas a gente comentava sobre trazer alguém de tráfego, né, para falar sobre o digital e a complexidade toda que envolve isso, né? A gente ter esse braço de venda e entender que é só mais um canal. Exato. E tudo que exige o digital, né? Posicionamento de marca, imagem, saber qual produto anunciar. Tu não vai anunciar os teus quantos mil itens? 15 mil itens. Se tu for botar 15 mil itens no Instagram, só de post, nós estamos falando aqui de muita coisa. Então, tu tem que ser cirúrgico na hora de escolher o produto que tu quer destacar, saber o argumento que tu vai usar. Aí vem a importância da ferramenta dos dados, né? Exato. Que te dá já informação pra te entender poder saber aquilo o que é relevante. que se comporta melhor e aquilo sim tu promover, aquilo tu utilizar, né? Como é que vocês, até a gente tá indo já pros minutos finais aí, mas voltando pra essa questão do digital, porque eu acho que é algo que é até ultrapassado dizer que isso é uma tendência. A gente sabe que isso é um movimento... Não é o futuro, é o presente. Isso já acontece. Já era, né? Mas, entretanto, é uma coisa que, todavia, é uma coisa que tem que entender, vocês estão no varejo, crescendo, o número de lojas aumentando, tudo levando pra isso, cada vez mais crescer o espaço físico. Como é que, ao mesmo tempo, vocês estão olhando pro digital? O que vocês têm de expectativa? Quanto que o digital representa hoje do volume de vocês de venda? O que vocês esperam pra frente? Acho que é importante falar isso. Eu tenho uma informação. A Magazine Luiza ela tem 1.200 lojas. E no último trimestre ela fechou com preju, né? E pra vocês terem ideia, 80% do faturamento dela é online. Então elas têm 1.200 lojas de propaganda. São pontos, né? São pontos de retirada de cliente. Então, o que significa? Cara, não é futuro, é presente. E se nós não se adaptar, a gente não vai crescer. Não adianta nós abrir loja, não é só abrir loja física, né? É abrir lojas online. Eu vejo que o modelo de negócio não é tu ser só uma. Tu tem que ter uma geral, mas daí tu vai ter uma de lustre, tu vai ter uma de piso, tu vai ter uma de tinta, tu vai ter lojas segmentadas. E a gente tá estudando o mercado para que a gente já tá em Magazine Luiza, Mercado Livre, Madeira, Leroy Merlin, todos esses marketplaces a gente já entrou. A gente já tá vendendo. É mais um canal. É mais um canal. Pô, quantas pessoas passam no site da Magazine Luiza? Quantas pessoas passam no site da Leroy Merlin? A propaganda que eles colocam no outdoor é uma propaganda pra mim. Então... e qual que é o custo disso? É um custo baixo. Tu não tem um custo pra tu estar na plataforma deles. Tu paga uma comissão. Pô, tu não paga comissão pro teu vendedor? E se tu não paga é um problema, tá? Porque o vendedor pagar. O vendedor é motivado ao dinheiro. Sim. Então, é entender que esse negócio, o digital já é presente. E tem que deixar claro. O cliente em loja, ele pesquisa. Então, se hoje tua loja tá com preço defasado, ele vai ter noção. Porque ele já chegou. Quando a gente foi abrir a loja da BR-116, eu fiquei 2 finais de semana inteiros dentro da Leroy Merlin. Pra entender qual que era a nossa oportunidade de negócio. Peguei senhorzinhos de 60, 70 anos de idade que não tiveram auxílio de um vendedor. Isso tu ficou lá, espiando e olhando o que tava acontecendo. O dia inteiro, olhando com o perfil do consumidor. Entendendo. Estudo de campo. Senhorzinho de idade, passando no setor de balcões de banheiro, de móveis para banheiro. Ninguém pra atender. O que eles fizeram? Tiraram uma foto, tem uma ferramenta do Google que tu tira uma foto, tu já pesquisa através daquela foto. Olha, e não tem idade, né? O digital não tem idade. O que a senhorzinha falou? Tá, vamos comprar pela internet, tá mais barato. Cara, não ia ter vendedor que fosse argumentar, porque a Leroy não trabalha com estoque pronta entrega. Então, o argumento do estoque é positivo em alguns pontos. Se tu não tem o estoque, tu fica igual à internet, vira só um ponto de venda. Então, o senhor já estava comprando pela internet. Se tem pessoas de idade comprando, o que vai ser o futuro? Hoje as crianças já nascem com o celular na mão. Então, estão totalmente no físico. Sabem muito mais do que nós. Já nascem sabendo. Então, é entender que é uma fatia do negócio e hoje é um dos principais negócios de qualquer empresa. Se a empresa não enxerga isso como importância, a gente pode dar o exemplo da CIMED.
Cara, a Cimendia é uma indústria de remédio. Porque uma indústria de remédio ia fazer marketing para consumidor final, como eles estão fazendo. Caldeirão do Hulk, né? Caldeirão do Hulk. Cara, fizeram o lançamento da Fini. Um produtinho Cimed Fini lá, o Carmed. Cara, é genial. Eles estão fazendo o produto. Eles não estão fazendo mais a loja comprar o produto. Eles estão fazendo que as pessoas vão até a loja para comprar o produto. Isso aí. Então, a estratégia mais antiga do cacetinho, né? Exato. Só que aplicada de outro jeito. O digital Pãozinho tá aí. da padaria. O digital tá aí. Então, as indústrias já estão fazendo o marketing para tu comprar na loja. O consumidor final ir até a loja. Então, é mais algo que mostra que, cara, sem a internet, hoje o mercado não anda. Ele trava. Tu precisa estar divulgando. A internet tá aí, né? Eu quero dizer, antes da gente fechar, acho que nós temos que fechar agora, né, Marcelo, que é impressionante, né, e é muito legal a gente ver jovens, né, já tivemos outros jovens que passaram por aqui, né, e eu acho incrível isso, assim, ver vocês estão à frente de muita gente que está há anos no mercado aí batendo cabeça e com todo o know-how prático, né, o pessoal pensa assim, tipo, eu vou estudar, eu vou pesquisar, cara, desce pro play. Teórico, né? Fica Desce só no teórico. pro play e aprende o que é gestão de verdade, né? Então, toda a teoria, ela precisa de muita prática para funcionar e para virar uma teoria, né? Exato. Então, é muito legal ver um jovem como você à frente de uma empresa familiar, junto com teu pai, com tanta consciência de humanidade, de vendas, de produto, de estratégia, e entender que isso é gestão, né? Gestão é quando a gente consegue fazer transparecer por geração aquilo que precisa ser feito, o correto, o que é certo, que dá resultado, né? E o outro ponto que eu quero dizer pro Lucas, antes de fechar, é que eu simplesmente amei a loja da BR. Que coisa boa! Porque ela é a cara da escala, né? Que E eu coisa passei na frente, e às vezes assim o pessoal pensa em aplicar uma estratégia de escala, mas não se preocupa. Tipo assim, tem que chamar a atenção do cliente mesmo. Tem que ser luminoso, tem que ser colorido, né? Tem que atrair. E às vezes o pessoal fica tão cheio Tem dessa... que despertar curiosidade. Ai, vou sofisticar demais, né? Vou fazer uma boutique. Todo mundo é atraído por esse viés, que tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Mas não é... Se Só não isso. combina com o negócio, com o público, não é isso que o público procura. Exato. Então, te dizer assim que ficou fantástica a loja Muito da BR. obrigado. Passei na frente à noite, disse, olha, eu não sabia que eles estavam aqui. Então, acho que não tem como não olhar para a loja. Então, vocês foram muito felizes em usar a própria loja para posicionar a marca, para posicionar nota. Oi, galera, nós estamos aqui na BR, né? Então, eu achei incrível. Temos pra incomodar. Por ser um negócio de bairro, né? E a concorrência, como tu falou, né? Quando tu olha para dentro e te preocupa com os 3 pilares, processos, pessoas e produto, a concorrência tu tem que estar ligado nela, mas tu tem que fazer a tua essência. Né? A grande dificuldade para mim tá nisso. Muita gente está tão preocupado com a concorrência que copia, imita, tenta fazer igual. Mas se a tua essência não tiver ali, não funciona. Então, quando a gente olha para os nossos pilares, pessoas, processos e produto, a gente consegue buscar a nossa essência. E não tem concorrência que suporte, né? Então, te dá os parabéns por toda essa consciência de gestão aí. Obrigado. Bem feliz de te ter aqui. Muito obrigado. Eu também quero aproveitar para te agradecer por ter aceito o convite. E também dizer que, assim como o Arro, acho que eu te falei antes no almoço, né? Uma das coisas que me despertou muito pra vocês foi ter visto vocês foram extremamente assertivos numa mesa com 3 pessoas aqui, 2 de fora, 2 ficaram impactados quando viram a loja, assim, aquilo deu... Opa, Deu um up na marca. Quem é essa marca, né? Isso deu um ganho pra vocês. E outra coisa que eu acho legal, assim, de ter essa conversa contigo, é a gente ver a essência de vocês através de tudo que tu fala, né? Eu acho que fica muito claro a forma como vocês pensam, uma visão de família sobre o negócio, uma visão de ajudar os outros, não é só aquela coisa voltada pro dinheiro, é um negócio humanizado, tu deixa muito claro isso, cara. Eu acho que isso é muito... Mas tem que viajar agora. Muito importante. Não, tem que... Viajar é investimento. Já valeu a primeira viagem. Tem uma hora que a família... Eu tenho uma amiga, Sheila, pra ti essa, né? A Sheila sempre diz pra mim, um dia a heroína tem que descansar. Né? Então um dia a gente precisa agora desfrutar, né? Eu brinco, agora é a vez dos velhos viajar e eu tocar à frente, depois eu aí, viajo. Isso aí, é uma boa época. Tá bem preparado, viu? Mas, cara, também estender teu nome, os parabéns pro teu pai também, por ter lá atrás iniciado a empresa, ter tido a visão que ele teve, que eu acho Preparar que o filho, muito né? do que vem hoje, muito de quem tu é hoje como profissional foi aprendendo dentro de casa, e o exemplo como que tu deu, pessoa também, não só profissional, exato, né? Tu saía da cama e botava o pé na empresa, tu via as coisas acontecer, então
parabéns também, deixar esse abraço aí pro teu pai. E de novo, te agradecer, cara, por ter aceito. O que a gente prega muito aqui no Gestão Tri é trazer pessoas daqui, pessoas que tenham histórias relevantes e importantes e que vão agregar para o nosso público, para quem tá nos assistindo. E eu acho que a história de vocês, como tantos outros que já passaram por aqui que a gente conversou, são inspiradoras, porque são histórias da vida real, né? A gente traz para cá gente que tá no dia a dia, na linha de frente, fazendo o negócio acontecer. E tu com 19 anos, com a visão que tu já tem sobre o negócio e vontade de fazer as coisas acontecer, não tenho dúvida que o futuro da São Jorge, ele é muito bonito pra frente. Muito então, obrigado. Uma honra. É importantíssimo demais esse espaço, eu comentei com vocês antes. As pessoas têm que, antes de enxergar a grande empresa, tem que enxergar a empresa que tá crescendo. Porque tu aprende com a grande, tu aprende com a pequena, tu aprende com todas. Quero mandar um abraço, aproveitando o espaço para os meus pais, pra dona Dulce e seu Vanderlei, né? Primeiro a mulher que manda, né? E depois quem obedece. Pra minha irmã, Luana. E acho que deu para contar um pouco da nossa história. A gente é uma empresa simples, a gente pensa nas pessoas e a gente vem trazendo isso para nossa equipe, mostrando que é possível. Não adianta tu ter o diploma e não pôr em prática, e não adianta tu pôr em prática e não ter o diploma para te dar o auxílio. E a gente busca aprender e entender que nada tá certo ainda. Tudo muda muito rápido. Então tem que estar disposto a mudar, tu tem que estar disposto a crescer. E novamente agradeço o espaço, foi uma honra. E quem sabe esse papo com certeza não termina no podcast, continua nos bastidores aí. Mas muito obrigado pela oportunidade aí. Lucas, deixa o teu arroba pra galera de novo aí, o arroba da São Jorge. É Lucas da São Jorge e São Jorge Atacada Construção, não tem erro. Pesquisou lá, achou nós. Isso aí. Fechou, gente. Obrigado pelo episódio de hoje, então. E acesse o link aí que você vai ver bastante coisa nos próximos episódios. Valeu! Quero deixar aqui o meu recado aí para quem quiser se conectar comigo no @RosaniFinanças, vocês me encontram. E também pedir, para não esquecer, né, de curtir, compartilhar esse vídeo aí, principalmente para aquela empresa que está precisando daquela inspiração. Acho que o papo de hoje foi bem inspirador, em especial para os jovens que estão à frente das empresas aí e que eu tenho certeza que vocês são capazes de colocar em prática as ideias do pai com muito profissionalismo, com muita gestão. Foi uma honra. E até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu.